Minha vida é pagar boletos e ajudar meus pais. Foi o que ela disse, sem imaginar que aquelas palavras tinham acabado de mudar algo dentro do homem que a escutava. Naquele momento, ele deixou de ser apenas mais um funcionário silencioso. Porque quando alguém que sempre viveu cercado de interesses finalmente encontra alguém que fala a verdade sem esperar nada em troca, algumas decisões deixam de ser apenas profissionais. E naquela empresa, a vida dela estava prestes a mudar de uma forma que ninguém conseguiria impedir. E se você acha que já sabe onde tudo isso vai dar, siga em frente. Alguns finais não foram feitos para serem adivinhados, foram feitos para surpreender. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor, onde o poder beija o romance de frente. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. E me diz também, você acredita que o amor pode nascer no meio de caminhos que nunca deveriam se cruzar? Lisa Cardoso tinha 26 anos e uma lista de responsabilidades que não cabia numa folha só. Acordava às 5:30 da manhã, todos os dias úteis, pegava 2 ônibus para chegar ao centro antes das 7h45. Trabalhava na Copa do Grupo Bittencourt desde os 23, um dos maiores conglomerados do país, com sede num prédio de vidro e aço que parecia ter sido construído para lembrar às pessoas comuns que existia um mundo fora do alcance delas. Mas Lisa não perdia tempo com esse tipo de pensamento. Não era o tipo. Filha de um casal do interior do Paraná, pai aposentado por problema na coluna, mãe com diabetes controlada e uma farmácia cara todo mês, ela se mudou para São Paulo aos 19 anos com uma bolsa parcial na faculdade de administração e a certeza de que ia dar certo. Dera, em partes. A bolsa cobria metade, o restante virou dívida. A dívida virou mais dívida quando o pai adoeceu e ela passou a mandar dinheiro para casa todo mês sem falta. A faculdade foi ficando para depois. Depois do próximo boleto, depois do próximo mês, depois de uma vida inteira de depois. Mas Lisa não reclamava. Não porque não doía. Doía. Mas porque ela entendia que reclamar gastava energia que ela precisava para outras coisas. A Copa era o seu espaço. Pequena, funcional, com uma janela que dava para o corredor interno do 5º andar. Ela conhecia cada xícara daquele lugar, sabia o nome de todo funcionário que passava pedindo café e tinha o dom raro de fazer qualquer pessoa se sentir vista em menos de 2 minutos de conversa. Era uma segunda-feira de setembro quando o acidente aconteceu. O saguão do Grupo Bittencourt era movimentado na hora do almoço. Funcionários cruzando em todas as direções, a recepcionista atendendo 2 telefonemas ao mesmo tempo, estagiários correndo com pastas que pareciam urgentes demais para o tamanho deles. Um office boy de nome Pedro, 18 anos, primeiro emprego, nervoso desde o primeiro dia, saía da copa com uma bandeja de café quando tropeçou no canto do tapete de entrada. A bandeja inclinou. O copo de café voou numa trajetória que parecia escolhida a dedo e foi parar diretamente na camisa branca de Derek Bittencourt, que cruzava o saguão a passos rápidos em direção à sala de reuniões do 10º andar. O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos, mas naquele tipo de silêncio, 3 segundos são uma eternidade. Pedro ficou branco. E bandeja ainda na mão, o olhar saltando entre o copo no chão e a mancha escura se espalhando pelo tecido branco impecável do homem à sua frente. Eu sinto muito, senhor. Eu não vi o tapete e... Tudo bem, disse o homem. A voz era grave, controlada, nenhuma explosão, nenhum tom elevado. Onde fica a copa mais próxima? Pedro apontou, ainda sem cor no rosto. 5º andar, senhor. Primeira porta à direita. Derek Bittencourt tinha 37 anos e o hábito de resolver problemas da forma mais direta possível. Uma camisa manchada era um problema com solução,
Precisava de água fria, um pano limpo e 2 minutos. A reunião esperaria. Ele caminhou para o elevador sem mais comentários, deixando Pedro praticamente afundando no próprio alívio de não ter sido demitido ali mesmo. Na copa do 5º andar, Lisa dobrava guardanapos de papel enquanto ouvia um podcast no fone de ouvido. Um episódio sobre gestão financeira pessoal que ela já tinha ouvido 3 vezes, porque os conselhos ainda não tinham entrado na prática como deveriam. Tirou o fone quando ouviu a porta abrir. O homem que entrou era alto, de ombros largos, camisa branca com uma mancha escura no peito. Expressão concentrada, não irritada. Olhou ao redor da copa com objetividade, como se estivesse avaliando recursos disponíveis. "Tem água fria e algum pano limpo?" perguntou ele, direto. "Tem." Liza já estava se mexendo antes de terminar a resposta. Abriu a torneira, molhou um pano de algodão limpo e o estendeu para ele. "Água fria primeiro, antes de esfregar. Se esfregar a quente, a mancha fixa." Ele olhou para o pano, depois para ela. "Obrigado." "Posso?" ela perguntou, indicando a camisa com um gesto natural, sem cerimônia. "Fica mais fácil se outra pessoa fizer. A gente nunca consegue alcançar bem o próprio peito." Derek ficou parado por um segundo. Não por desconforto, mas porque não estava acostumado com esse tipo de oferta direta e sem cálculo. "Pode", disse ele. Lisa começou a trabalhar na mancha com movimentos precisos, pressionando o pano frio contra o tecido. Não tinha nenhuma reverência no gesto, nem constrangimento. Apenas a naturalidade de quem resolve o problema que está na frente. "Café?" ela perguntou, sem desviar a atenção da mancha. "Sim." "O café daqui é traiçoeiro", disse ela com leveza. "Escuro demais, quente demais. Já avisei umas 3 vezes que a temperatura da máquina está regulada errada, mas ninguém em manutenção considera isso prioridade." Derek olhou para ela. Um sorriso pequeno surgiu no canto da boca. Rápido, quase imperceptível. "E você acha que deveria ser prioridade? Acho que toda vez que alguém leva um susto com um café fervendo, tem um risco real ali." Ela recuou um passo, examinou o resultado. "Saiu quase tudo. Vai ficar uma sombra bem leve, mas de longe não aparece." "Ótimo." Ele olhou para a mancha residual e assentiu. "Você me salvou uma reunião constrangedora." "De nada." Ela enxagou o pano na pia. "Vai querer um café novo? Faço na mão, não na máquina. Não queima a língua nem mancha a camisa." Ele deveria ir. Tinha uma reunião esperando, uma pauta com 6 itens e 2 diretores que não gostavam de atraso. "Pode fazer", disse ele. Liza ligou a cafeteira italiana com os movimentos de quem faz aquilo há anos. O homem ficou de pé perto do balcão, os olhos percorrendo a copa com a atenção discreta de quem observa tudo. "Você trabalha aqui há quanto tempo?" perguntou ele. 3 anos. Ela não virou. "Por que pergunta?" "Curiosidade. A maioria das pessoas que entra aqui nem me olha nos olhos", disse ela, sem ressentimento, apenas como dado. "Perguntam o café, pegam e vão embora. Você é diferente." "Você também é diferente", disse ele, com a voz baixa que não era flerte, era observação. Liza virou para ele com uma sobrancelha levemente erguida. "Diferente como?" "Tratou minha camisa como se fosse uma tarefa normal e me falou sobre a temperatura da máquina de café sem nem saber meu nome." "Não sei seu nome mesmo", ela confirmou, colocando a xícara sobre o balcão. "Sou Liza." Ele pegou a xícara. "Sou Derek." "Derek." Ela repetiu o nome como quem testa o som. "Você é de qual setor?" Uma pausa brevíssima. 14º andar. "Ah." Lisa apoiou os cotovelos no balcão. "Lá em cima. Nunca fui ao 14º andar. Meu universo fica entre o 5º e o refeitório do 2º." Derek bebeu o café. Ficou em silêncio por um momento.
É bom. Eu sei. Ela disse sem arrogância. A máquina estraga o sabor. Na mão fica diferente. Havia algo naquela copa pequena que tornava o ar diferente. Talvez fosse o cheiro de café bom. Talvez fosse o fato de que ali ninguém estava tentando impressionar ninguém. A reunião do 10º andar parecia muito menos urgente do que parecia há 15 minutos atrás. Posso te perguntar uma coisa? Disse Liza com a diretez de sempre. Pode. Você parece o tipo de pessoa que tem a vida muito organizada. Como é isso? Ela perguntou com curiosidade genuína, não com inveja, porque a minha parece um incêndio controlado o tempo todo. Derek olhou para ela. A pergunta era inesperada, não pela impertinência, mas pela honestidade. Organizada por fora, disse ele. Por dentro é mais complicado do que parece. Humano, então. Liza sorriu, um sorriso que mudava o rosto inteiro dela. Ótimo. Eu me preocupo com pessoas que parecem perfeitas. Por quê? Porque perfeição de fachada geralmente esconde um estrago enorme. Ela começou a limpar o balcão. Prefiro alguém que admite que é complicado. Seu incêndio controlado, disse ele. Do que é feito? Liza pausou. Olhou para o pano na mão. Pensou por um instante se ia responder de verdade ou dar a versão curta que usava com todo mundo. Deu a versão de verdade. Não sabia dizer por quê. Boleto da faculdade que não termina. Ela começou a contar nos dedos, sem drama. Dívida que fiz quando meu pai ficou doente. Transferência que mando para casa todo mês. Aluguel que sobe todo ano e salário que não acompanha. Pausa. E um sonho de ir a Paris que fica cada vez mais no campo do impossível. Paris. Ele disse o nome como se estivesse anotando. Sei que parece bobagem. Ela retomou a limpeza do balcão. Todo mundo fala que tem coisa mais importante para sonhar. Mas desde que li sobre o Museu d'Orsay, num livro de história da arte que peguei numa feira, ficou lá. Não sai. Não é bobagem, disse Derek. Sonho que resiste ao tempo real tem peso. Liza ergueu os olhos para ele. E algo naquele comentário a surpreendeu. Não era consolo de protocolo. Era uma opinião real. Você fala como alguém que sabe o que é esperar por alguma coisa. Sei, disse ele, e não explicou mais. A reunião. Ele esqueceu completamente da reunião. Derek colocou a xícara sobre o balcão, endireitou a camisa com o gesto preciso de sempre. Obrigado pelo café. E pelo resgate da camisa. Obrigada pela conversa. Liza acenou com naturalidade. Se aparecer por aqui de novo, faço outro. Ele caminhou até a porta. Parou antes de abrir. Liza. Sim? O Museu d'Orsay fica na margem esquerda do Sena. Vale cada detalhe que você leu. E saiu. Liza encarou a porta fechada por um bom tempo. Depois olhou para a xícara vazia sobre o balcão. Depois para o fone de ouvido ainda pendurado no pescoço. Havia algo naquele homem que não se encaixava em nenhuma categoria que ela conhecia. Não era a arrogância. Não era o charme calculado que alguns executivos usavam como ferramenta. Era outra coisa, uma presença que ficava no ar depois que a pessoa ia embora. Ela enxaguou a xícara, colocou no escorredor e voltou para os guardanapos de papel. 14º andar. Ela nunca tinha subido até lá. Você já teve uma conversa com um estranho que ficou na sua cabeça muito depois de acabar? Conta nos comentários. Derek chegou à reunião com 8 minutos de atraso. Um evento suficientemente raro para que todos na sala notassem sem comentar. Sentou-se na cabeceira, abriu a pasta, conduziu os 6 itens da pauta com a precisão habitual. Ninguém perguntou sobre a sombra quase invisível na camisa branca. Mas em algum momento do 3º item da pauta, enquanto um diretor apresentava números de desempenho do trimestre, Derek pensou na frase que Liza disse sobre a temperatura do café da máquina. Toda vez que alguém leva um susto com um café fervendo, tem um risco real ali.
Era o tipo de observação que um gerente de facilities deveria ter feito há meses, mas ninguém o fez. A funcionária da Copa notou, avisado 3 vezes e sido ignorada. Depois da reunião, mandou um e-mail para o setor de manutenção sobre a máquina do 5º andar. Não porque era urgente, porque era o certo. Naquele mesmo andar, numa sala de reuniões de vidro com vista para o corredor, Isabela Rios observava pela janela com um café intocado na mão. 32 anos, diretora de estratégia do Grupo Bittencourt. Braço direito de Derek há 2 anos. Antes disso, durante 6 meses, algo que não era apenas profissional e que terminou por decisão dele antes de ganhar nome oficial. Isabela nunca aceitou aquele fim completamente. Trabalhou para aceitá-lo, construiu a versão profissional do relacionamento com eficiência, manteve a distância certa, mas uma parte dela que continuava esperando, sem pressa, sem demonstração, apenas esperando. Ela conhecia Derek bem o suficiente para saber que ele precisava de tempo, e ela tinha tempo. O que ela não tinha era paciência para variáveis que não estavam no plano. E a variável que surgiu naquela segunda-feira tinha o formato de um homem de camisa manchada entrando na copa do 5º andar e demorando 15 minutos para sair. Derek nunca ia buscar o próprio café. Sempre pedia para ir assistente. Sempre. Isabela colocou a xícara sobre a mesa e olhou para o corredor por um tempo. Não era nada. Provavelmente não era nada. Mas ela faria questão de confirmar isso. Na manhã seguinte, Derek estava em pé perto da janela do escritório quando a assistente entrou com a pauta do dia. Bom dia, Sr. Derek. Seu café está na mesa. Obrigado, Fernanda. Ele olhou para a xícara, depois olhou pela janela. Hoje eu vou buscar. Fernanda pausou, a pasta ainda na mão. Buscar o café? 5º andar. Vou descer antes da primeira reunião. A assistente assentiu com profissionalismo impecável, guardando qualquer reação para depois que a porta fechasse. Na copa, Lisa acabava de ligar a cafeteira italiana quando ouviu a porta. Virou-se esperando um rosto conhecido do andar e encontrou Derek. Ficou parada por um segundo. Depois continuou o que estava fazendo com naturalidade. 14º andar descendo até o 5º para buscar café, disse ela sem esconder a surpresa na voz. Isso é dedicação. Ou é que o café daqui é melhor? Disse ele, se aproximando do balcão. As duas coisas podem ser verdade. Ele sentou no banquinho do lado de fora do balcão, o mesmo onde às vezes os funcionários do andar paravam para tomar café quando não tinham pressa. Ninguém do 14º andar jamais havia sentado ali. Liza fez o café sem pressa. A copa ficou com aquele silêncio confortável de antes. Nem vazio, nem cheio demais. Resolveram a máquina, ela disse, colocando a xícara à frente dele. Soube. Foi você? Ela o olhou com atenção direta. Mandei um e-mail para a manutenção. Lisa ficou quieta por um momento. Depois, obrigada. Era o que devia ser feito, disse ele simplesmente. Eu sei, mas eu tinha avisado 3 vezes e nada aconteceu. Ela apoiou as mãos no balcão. Às vezes é preciso que a pessoa certa diga para a coisa andar. Não devia ser assim. Não, mas é. A conversa fluiu com a mesma naturalidade do dia anterior. Derek ficou 30 minutos na copa naquela manhã. Saiu antes de Liza precisar dizer que tinha trabalho a fazer. Ele notou o ritmo dela e respeitou. Na porta, virou-se. Amanhã posso aparecer mais cedo? Liza cruzou os braços com um sorriso contido. É uma copa, não um clube exclusivo. Pode aparecer quando quiser. Ele assentiu levemente e foi embora. Ela não sabia nomear ainda, mas o tipo de atenção que aquele homem trazia consigo não era comum. E ela era honesta o suficiente consigo mesma para admitir que gostava. Isabela soube no mesmo dia.
A funcionária do corredor mencionou de passagem para a assistente de outro diretor, que comentou com Isabela durante um alinhamento sobre nada importante. O Sr. Derek desceu pessoalmente para buscar café hoje de manhã. Um sorriso leve. Nunca vi isso. Isabela não respondeu. Apenas acenou com a cabeça e passou para o próximo ponto da pauta. Mas depois que a sala esvaziou, ficou sentada sozinha com o notebook aberto e a concentração completamente em outro lugar. 5º andar. Copa. Ela conhecia cada centímetro daquela empresa. Sabia quem trabalhava em cada setor, quem ocupava qual função, quem subia e quem ficava parado. Não demorou 20 minutos para encontrar o nome. Lisa Cardoso, 26 anos. Auxiliar de Copa há 3 anos. Contratada por serviço terceirizado, sem histórico disciplinar, sem promoções, sem passagem por nenhum setor além do 5º andar, uma funcionária de Copa. Derek estava descendo pessoalmente para buscar café por causa de uma funcionária de Copa. Fechou o notebook com um movimento controlado. Respirou. Não era nada ainda. Podia ser apenas curiosidade passageira. Derek era assim. Às vezes se interessava por histórias que encontrava pelo caminho, por pessoas que fugiam do padrão. Mas Isabela ia observar, com paciência, com precisão. E se aquilo fosse mais do que curiosidade passageira, ela saberia exatamente o que fazer. Os dias seguintes provaram que era mais. Derek apareceu na Copa na terça, na quarta. Na quinta-feira, chegou com um livro na mão, sobre impressionismo francês, e o colocou sobre o balcão sem cerimônia. Para o Museu d'Orsay, disse ele. Quando for, já vai saber o que está olhando. Liza ficou parada. Olhou para o livro. Para ele. De volta para o livro. Você lembrou do que eu falei? Lembrei, Derek. Ela pegou o livro com cuidado. Eu não sei o que fazer com isso. Não precisa fazer nada. Ele pegou a xícara de café que ela deixou pronta. É apenas um livro. Não era apenas um livro. Os dois sabiam. Lisa abriu na primeira página. O texto era denso, bem escrito, com reproduções coloridas das obras. Ela fechou devagar, como quem fecha algo que precisa guardar com cuidado. Obrigada, disse ela com uma voz diferente das outras vezes. Ele apenas assentiu, e a conversa continuou, como sempre. Naquela noite, no apartamento pequeno do bairro, onde pagava um aluguel que subia todo ano, Liza ficou sentada na cama com o livro no colo. Tinha uma nota no marcador de página, um cartão simples, com uma única linha manuscrita. Sonhos que resistem ao tempo real têm peso. D. Ela abraçou o livro contra o peito e ficou assim, em silêncio, com a cidade fazendo barulho lá fora e aquela sensação estranha de que sua vida estava mudando de uma forma que ela ainda não conseguia ver inteira, mas que sentia em cada detalhe daqueles dias. Na manhã seguinte, Liza chegou à Copa mais cedo do que o normal. Não porque precisava, mas porque dormiu pensando naquele cartão e acordado com a sensação de que precisava estar em movimento para não ficar girando nos próprios pensamentos. Organizou as xícaras, abasteceu a cafeteira, dobrou os guardanapos. Trabalho de rotina, feito à atenção que ela colocava em tudo, não por perfeccionismo, mas porque era o jeito dela. Se ia fazer, fazia direito. Priscila, colega de Copa que trabalhava no turno da tarde e às vezes chegava cedo para cobrir folgas, apareceu pela porta dos fundos com um sorriso que já dizia que sabia de alguma coisa. Então, ela jogou o avental no gancho. O homem do 14º andar voltou ontem. Voltou, confirmou Liza, sem enfeitar. E trouxe um livro. Liza virou para ela com uma sobrancelha erguida. Você foi espiar? Eu passei pelo corredor a trabalho. Priscila abriu as mãos com inocência teatral e viu um homem muito bem vestido colocar um livro sobre o balcão e você ficar com a cara de quem não sabe o que fazer com sentimento. Eu sei muito bem o que fazer com sentimento,
disse Liza. Guardar e seguir trabalhando. Liza! Priscila se aproximou. Quem é esse homem? Um funcionário do 14º andar. Chama Derek. Derek. Priscila pausou. Abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Liza. Derek é o sobrenome ou o primeiro nome? Primeiro nome. Por quê? Porque o CEO desta empresa se chama Derek Bittencourt. O silêncio que se instalou na copa durou mais do que qualquer silêncio tinha direito de durar. Liza ficou parada com o pano de prato na mão, olhando para Priscila com a expressão de quem está processando uma informação que não se encaixa em nenhuma estrutura disponível. Não, ela disse por fim. Liza. Não, ele disse que era do 14º andar. É um funcionário. O CEO fica no 14º andar, disse Priscila, com toda a delicadeza possível. A suíte executiva fica lá em cima. Liza colocou o pano de prato sobre o balcão, com um cuidado que era o oposto do que sentia por dentro. Você tem certeza? Tenho foto no site da empresa, se quiser confirmar. Priscila abriu o celular, digitou 3 palavras e virou a tela para Liza. Ali estava. Foto profissional, terno escuro, expressão séria, e os mesmos olhos que ficaram nela enquanto tomava café num banquinho de copa por 30 minutos seguidos. Derek Bittencourt, presidente e CEO do Grupo Bittencourt. Eu limpei a camisa do CEO com um pano de copa, disse ela em voz baixa. Você também falou sobre seus boletos, seu pai doente e o sonho de ir a Paris, acrescentou Priscila, com gentileza genuína. Para o CEO. Priscila. Sim, eu preciso de um momento. Ah, claro. Priscila deu 2 passos para trás. Estou aqui se precisar. Liza ficou de frente para a janela, olhando para o corredor vazio lá fora. Uma parte dela queria entrar em pânico, processar cada coisa que tinha dito naquelas conversas e calcular o nível de constrangimento envolvido. Mas a outra parte, mais funda e mais honesta, que notava uma coisa diferente. Ele nunca disse que era o CEO, mas também nunca disse que era apenas um funcionário. Deixou a lacuna ali, sem mentir, sem revelar, e ela não perguntou além do andar. A questão não era o cargo, a questão era o que ele fez com as informações que ela dera, com toda a exposição desnecessária e honesta que ela oferecera a um estranho numa copa de empresa, e ele voltou no dia seguinte, com um livro, com uma linha manuscrita que ainda estava na mesinha de cabeceira do apartamento pequeno. Isso dizia algo. Ela não sabia exatamente o que, mas dizia. Quando Derek apareceu na copa naquela manhã, Liza estava de costas, organizando as prateleiras. Ouviu a porta, reconheceu o passo. Havia aprendido o ritmo dele sem perceber, e continuou o que estava fazendo por alguns segundos antes de virar. Bom dia, disse ela. A voz saiu normal. Ela ficou satisfeita com isso. Bom dia. Ele foi para o banquinho com a naturalidade de sempre. Você está bem? Estou. Ela começou a preparar o café. Posso te perguntar uma coisa diretamente? Não pode. Derek Bittencourt. Ela disse o nome completo, de frente para a cafeteira. CEO desta empresa. O silêncio durou 2 segundos. Sim, disse ele. Liza terminou de preparar o café, colocou a xícara sobre o balcão e ficou de frente para ele, com os braços cruzados, não com raiva, mas com a postura de quem precisa de clareza. Por que não disse logo? Derek envolveu a xícara com as mãos. Olhava para ela com a atenção direta que não fugia. Porque na primeira vez foi um acidente, disse ele. Eu entrei aqui com uma camisa manchada e você me tratou como uma pessoa normal. Uma pausa. Faz muito tempo que isso não acontece. Liza ficou em silêncio, processando. E nas outras vezes? Nas outras vezes... Ele escolheu as palavras com cuidado. Eu queria que continuasse assim, sem cargo, sem protocolo.
Eu falei sobre meus boletos, disse ela, com um leve tom de incredulidade. Sobre meu pai, sobre Paris, para o presidente da empresa onde trabalho. Eu sei. Isso é constrangedor, Derek. Para mim não foi, disse ele diretamente. Foi a conversa mais honesta que tive em muito tempo. Algo naquela resposta desarmava qualquer argumento que ela estivesse preparando. Não sei o que fazer com isso, disse ela pela segunda vez naquela semana sobre algo relacionado a ele. Não precisa fazer nada agora, disse ele. Posso continuar vindo tomar café? Uma pausa. É uma copa, respondeu ela com um sorriso que apareceu sem aviso. Pode vir quando quiser. Ele bebeu o café. E a conversa continuou, como sempre. Isabela percebeu a mudança no mesmo dia. Não porque viu, porque conhecia Derek bem demais para não notar quando algo se acomodava nele de forma diferente. Existia uma leveza pequena, quase imperceptível, que aparecia às vezes no final do dia. Ele não estava menos focado, não estava diferente no trabalho, mas tinha algo que relaxava nele em algum momento da manhã, depois de uma certa hora. Ela confirmou o horário com a assistente, de forma indireta. Comentou que tinha passado pelo 5º andar às 9h15 e não encontrara ninguém do almoxarifado. A assistente, sem entender o verdadeiro propósito da pergunta, mencionou que o Sr. Derek também estava no 5º naquela hora, buscando café. Isabela agradeceu com um sorriso profissional e foi embora. Naquela tarde, fez o que sempre fazia, quando precisava de informação sem aparecer. Conversou com pessoas certas, nos momentos certos, sobre assuntos que pareciam não ter relação com o que realmente queria saber. Em 2 dias, tinha o quadro completo. Derek descia toda manhã. Ficava entre 20 e 40 minutos. Saía com café feito na mão e uma expressão diferente da que levava para baixo. Isabela ficou sentada no próprio escritório por um longo tempo, olhando para a cidade pela janela. Ela trabalhou durante 2 anos para reconstruir a proximidade com Derek de forma lenta e calculada. Foi paciente quando outras pessoas não seriam. Havia demonstrado lealdade, competência, disponibilidade, e uma funcionária de copa com 3 anos de empresa estava desfazendo tudo aquilo em xícaras de café feito na mão. A raiva não apareceu com explosão. Apareceu devagar, fria, da forma que as coisas perigosas geralmente aparecem. Isabela era estrategista por formação e por temperamento. Não agia por impulso, planejava, calculava e esperava o momento certo. Enquanto isso, os dias na Copa seguiam com a qualidade diferente que Liza ainda estava aprendendo a nomear. Derek aparecia toda manhã. As conversas foram ganhando profundidade, sem que nenhum dos dois forçasse. Saíam de assuntos de trabalho para memórias de infância, de preferências de leitura, para opiniões sobre coisas que não tinham nada a ver com a empresa. Liza descobriu que ele cresceu em Porto Alegre, que o pai morrera quando ele tinha 16 anos e que Armando, o avô de quem falava com um respeito que ela reconhecia como amor real, foi quem o formou tanto quanto qualquer universidade. Derek descobriu que Liza chegou em São Paulo com uma mochila, uma bolsa de estudos parcial e a teimosia de quem não tem plano B. Que ela cozinhava aos domingos para a semana toda porque não podia desperdiçar nem tempo nem dinheiro. Que ela lia qualquer coisa que encontrasse, de manual técnico a romance, porque livros sempre foram o único luxo que cabia no orçamento. Você deveria estar num cargo diferente, disse ele, numa quinta-feira, depois que ela explicou com precisão uma falha de processo que identificou no fluxo de pedidos da Copa que afetava 3 andares. Liza ergueu os olhos. Estou bem aqui. Você identificou um problema de logística interna em menos de 1 minuto. Porque convivo com ele há 3 anos, disse ela. Não é genialidade, é observação. Observação aplicada com raciocínio estruturado é exatamente o que a área de operações precisa. Ele disse isso com a objetividade de quem faz afirmações, não sugestões. Você terminou a faculdade?
Liza pausou. Estou no último ano. Falta um semestre. Administração. Sim. Quando terminar, quero conversar sobre uma posição no setor de operações. Derek, não é favor, disse ele antes que ela pudesse completar. É uma avaliação profissional baseada no que observei nas últimas semanas. Você é o CEO. Tudo o que fizer em relação a mim vai parecer favor. Para quem não conhece o contexto, sim. Ele não desviou. Mas o trabalho que você entregar vai falar por si mesmo, e eu conheço a diferença. Liza ficou em silêncio por um momento. Uma parte dela queria recusar por princípio, a mesma parte que aprendeu cedo que depender de outros criava dívidas que custavam caro. Mas a outra parte mais recente, que reconhecia que nem toda oferta era armadilha, que às vezes uma porta aberta era apenas uma porta aberta. Quando eu terminar, disse ela por fim, a gente conversa. Ele assentiu, sem pressão, sem mais argumentos. Era exatamente o tipo de resposta que ela precisava para confiar nele um pouco mais. E você? Já recusou uma oportunidade por medo de parecer que estava devendo favor? Conta nos comentários. 2 semanas depois, Derek passou pela copa fora do horário habitual. No final da tarde, quando o andar já estava quase vazio. Liza estava terminando a limpeza das bancadas. Olhou para ele com uma sobrancelha levemente levantada. Horário incomum. Reunião longa. Precisei do café. Ele sentou no banquinho. E da conversa. Ela preparou o café em silêncio, com aquele ritmo que já era familiar para os dois. Colocou a xícara à frente dele e ficou do outro lado do balcão. Dia difícil? Dia longo. É diferente. Ele olhou para a xícara. Dias difíceis têm peso específico. Dias longos são só exaustão. Minha mãe dizia que dia longo é sinal de que a vida está em movimento, disse Liza. Que dia parado é que devia preocupar? Derek a olhou. Sua mãe é sábia, é teimosa. Liza sorriu, que às vezes parece a mesma coisa. Ele bebeu o café devagar. O andar ficou mais silencioso ao redor deles. A luz da tarde entrava pela janela da copa num ângulo baixo, dourado. Liza. A voz saiu diferente, não o tom de conversa de rotina. Ela ficou quieta, esperando. Quero ser direto sobre o que está acontecendo aqui. Ele pousou a xícara. Os olhos escuros encontraram os dela sem rodeio. Não costumo fazer isso. Passar horas numa copa falando sobre livros e processos logísticos e memórias de infância. Não é o que eu faço. Eu sei, disse ela com suavidade, mas com você parece a coisa mais natural do mundo. Uma pausa. E eu não quero fingir que não noto. Liza respirou fundo. Existia um peso naquele momento que ela não queria desperdiçar com resposta precipitada. Eu noto também, disse ela com honestidade direta. Mas temos uma diferença de posição real entre nós que não desaparece só porque a gente escolhe ignorar. Não estou pedindo para ignorar, disse ele. Estou pedindo para lidar com isso de frente, com cuidado. Cuidado como? Como 2 pessoas que se respeitam e querem ver onde isso vai, disse ele, sem pressa, sem pressão de nenhum lado. Se isso afetar meu trabalho aqui, não vai afetar. Firme. E se alguém tentar usar isso contra você, vai ter que me responder diretamente. Não preciso de proteção. Eu sei. Ele disse isso sem hesitar. Mas existe diferença entre precisar de proteção e ter alguém do seu lado. Você mesmo me ensinou isso, aliás. Liza piscou. Depois riu. Uma risada curta, genuína, que saiu antes que ela pudesse segurar. Eu disse isso semana passada, sobre seu pai, que ele não precisava de ajuda, mas que saber que você estava lá mudava o peso do que ele carregava. Ela olhava para ele
com a expressão de quem acabou de ser alcançada por algo que não esperava. Você presta muita atenção. Tenho prestado, confirmou ele. Desde o primeiro dia. Saíram da Copa juntos naquela tarde. Ele para o elevador privativo, ela para o elevador comum. Mas antes de separarem os caminhos no corredor, ele parou. Domingo, tem um café nos Jardins que serve o melhor croissant da cidade. Uma pausa breve. Se quiser. Liza ficou parada por um segundo. Que horas? 10 da manhã. Tudo bem, disse ela. E seguiu para o elevador sem olhar para trás. Mas sorriu. E o corredor estava vazio o suficiente para que ninguém visse, exceto ela mesma, refletida vagamente no espelho da parede. O domingo no Café dos Jardins durou 3 horas. O croissant era de fato o melhor da cidade, mas nenhum dos dois prestou muita atenção nisso. Conversaram como sempre faziam na Copa, com a fluidez que não precisava de esforço. Mas tinha algo diferente fora das paredes da empresa. O espaço era outro, as regras eram outras, e os dois eram versões um pouco mais inteiras de si mesmos. Derek falou sobre o peso de ter assumido a empresa cedo demais, de ter construído tanto que às vezes não sabia mais o que era dele e o que era do cargo. Liza ouviu sem interromper. Depois disse, você sabe a diferença. É por isso que desce até o 5º andar buscar café num banquinho que nenhum outro executivo pisaria. Ele a olhou. Isso é o que você acha? É o que eu vejo. Ela apoiou os cotovelos na mesa. O cargo não te define completamente, mas você deixa que pareça que sim porque é mais fácil. Derek ficou em silêncio por um momento. Você fala coisas que as pessoas pensam, mas não dizem. Porque a maioria das pessoas tem mais a perder, respondeu ela, com simplicidade. Você também tem. Tenho, mas prefiro ser honesta e perder do que ficar calada e ganhar algo que não é real. Ele observava ela com a expressão que ela estava aprendendo a reconhecer. Aquela abertura pequena que aparecia nos momentos em que ele baixava completamente a guarda. Eu precisava conhecer você, disse ele em voz baixa. Liza não respondeu, mas pousou a mão sobre a mesa perto da dele, sem tocar, apenas perto, e ele cobriu a mão dela com a sua, devagar. Ficaram assim por um tempo que nenhum dos dois mediu. Com a cidade movimentada lá fora, o cheiro de café e manteiga no ar e aquela clareza tranquila de quem chegou a algum lugar que não sabia que estava procurando. De volta à empresa na segunda-feira, os dois mantiveram o equilíbrio que combinaram. Profissional no trabalho, real nos momentos que eram só deles. Não era fácil, mas era possível. E era o certo. Isabela observava, com paciência, com aquele cálculo frio de quem espera o momento exato para agir. Ela notou a mudança em Derek, mais definitiva agora, mais assentada. Não era curiosidade passageira. Era algo que estava se tornando estrutura. O tempo de observar acabou. Numa terça-feira de manhã, Isabela chamou Liza por telefone interno. Um ramal que Liza reconhecia como sendo do setor executivo, mas cujo dono não identificava de imediato. Lisa Cardoso? Sim. Aqui é Isabela Rios, diretora de estratégia. O Sr. Derek pediu café no escritório dele. Pode subir com uma bandeja em uns 15 minutos? Liza ficou parada por um segundo. Não era o procedimento normal. Pedidos do executivo iam para a assistente, não direto para a Copa. Mas talvez Derek tivesse feito diferente dessa vez. Não seria a primeira coisa fora do padrão que ele fazia. Pode deixar, subo em 15 minutos. Preparou a bandeja com cuidado. Café na cafeteira italiana, xícara limpa, biscoito ao lado. Subiu no elevador com a antecipação discreta de quem sabe que vai ver alguém que importa, mesmo que o contexto seja profissional. No 14º andar, o corredor estava silencioso. A porta do escritório de Derek estava entreaberta, o que era incomum.
Ele geralmente mantinha fechada durante o dia. Liza caminhou até a porta, levantou a mão para bater, e então viu. Isabela estava de pé perto da mesa, apoiada com uma das mãos, o rosto levemente contraído. Derek estava a alguns passos dela, a expressão preocupada. Ela disse algo que Liza não ouviu, e então Derek se aproximou, colocou um braço sob os joelhos dela e a levantou. Liza ficou parada no corredor, Isabela no colo de Derek, os braços dela envoltos no pescoço dele, o rosto próximo ao rosto dele, a voz de Isabela, baixa mas audível pelo espaço da porta. Sinto falta do que tivemos. Você não sente falta também? Liza não esperou a resposta. Deu meia volta, caminhou de volta ao elevador com a bandeja ainda na mão, entrou quando as portas abriram e apertou o botão do 5º andar. Desceu em silêncio. Deixou a bandeja sobre o balcão da copa. Ficou de frente para a janela por um tempo. Tinha um frio no peito que ela conhecia. Não era raiva, era decepção. O tipo específico de decepção que só existe quando você começa a acreditar em algo. Priscila entrou pela porta dos fundos alguns minutos depois e parou ao ver Liza parada, imóvel, olhando para o corredor vazio. O que foi? Nada. Liza pegou o pano de prato. Vou terminar a limpeza das bancadas. Priscila. Conhecia Liza bem o suficiente para saber que nada daquele jeito nunca era nada. Mas também sabia quando deixar a amiga em paz, por hora. No 14º andar, Derek colocou Isabela no sofá com cuidado e recuado imediatamente. Isso ficou no passado, Isabela, disse ele, com firmeza que não tinha crueldade, mas não tinha abertura nenhuma. A relação entre nós é profissional, e assim vai continuar. Isabela ergueu os olhos para ele. Tinha algo naquele olhar que ela tentou esconder e não conseguiu completamente. Uma mistura de cálculo e sentimento real que não se separavam mais com clareza. Eu sei o que está acontecendo com você, disse ela. E essa mulher não é... Não vou ter essa conversa, disse Derek direto. Se o pé melhorar, avisa a Fernanda se precisar de alguma coisa. E saiu da própria sala. Isabela ficou sozinha. Olhou para a porta aberta. Depois sorriu. Pequeno, frio, para si mesma. Liza passou. Ela tinha visto e foi embora sem bater. O plano havia funcionado. Nos dias seguintes, Liza mudou. Não de forma dramática, não era o tipo, mas tinha uma distância nova nela que Derek percebeu na primeira manhã em que desceu para a copa e encontrou uma Liza diferente da que conhecia. Ela o atendeu, preparou o café, respondeu perguntas, mas a conversa não fluiu. Os olhos não encontravam os dele da mesma forma. O banquinho ficou vazio, enquanto ela ficava do outro lado do balcão, com uma postura que dizia claramente que o espaço entre eles aumentou. Derek ficou por menos tempo do que o habitual. Antes de ir, pausou perto da porta. Você está bem? Estou. Só tenho bastante coisa para resolver hoje. A resposta era tecnicamente aceitável, mas algo nela não era verdade. E ele conhecia a diferença. Voltou no dia seguinte, o mesmo resultado. Na terceira manhã, ficou de pé no meio da copa e disse diretamente: Liza, o que mudou? Ela continuou organizando as prateleiras. Nada mudou, estou bem. Não está. A voz era baixa, firme. E você não é o tipo de pessoa que mente bem. Liza parou, ficou de costas para ele por um segundo. Depois virou. Vi você no escritório, disse ela, com a honestidade direta que era constitutiva dela. Na terça-feira, fui levar o café que você pediu. Derek franziu o senho. Que café? Isabela ligou dizendo que você tinha pedido café no escritório. Uma pausa curta, mas com um peso enorme dentro dela. Eu nunca pedi café nenhum, disse ele. Algo se reorganizou dentro dela. Uma peça que ela não sabia que estava no lugar errado se encaixando de forma dolorosa no sítio certo. Ela disse que foi você. Não fui.
Os olhos escuros não saíram dos dela. O que você viu? Liza descreveu. A porta entreaberta, Isabela apoiada na mesa, ele se aproximando, ela sendo levantada, os braços no pescoço dele. A frase que ela havia ouvido antes de virar. Derek ficou em silêncio por um momento. A expressão fechou, não com raiva direcionada a Liza, mas com aquele reconhecimento frio de quem acaba de entender exatamente o que aconteceu. Isabela disse que machucou o pé, disse ele, devagar. Ela pediu ajuda para sentar no sofá. Eu a ajudei. E respondi que o que tivemos ficou no passado e que nossa relação é profissional. Mas você não ouviu essa parte. Liza ficou quieta. Ela criou a situação, disse ele com clareza. Ligou para você, trouxe você até aquela porta no momento certo e fingiu o machucado para que eu chegasse perto. Os olhos escuros encontraram os dela. Tudo calculado, para que você visse exatamente o que viu e tirasse exatamente a conclusão que tirou. O silêncio na copa era completo. Liza olhou para o balcão, depois para a janela, depois para ele. Você tem certeza? Tenho. Direto. Porque eu nunca peço café para a copa. Você sabe disso. E sabia. Em semanas de conversa e observação, ela havia aprendido os hábitos dele melhor do que qualquer protocolo de trabalho. Ele descia pessoalmente. Sempre. Nunca pedia que trouxessem. Aquele detalhe estava ali o tempo inteiro. Ela deixou a dor cobrir o raciocínio. Eu deveria ter esperado para entender o que estava vendo, disse ela, com uma voz que era honestidade sobre si mesma, não autocomiseração. Você viu o que foi construído para que você visse, disse Derek. Não é falha sua. É falha minha ter ido embora sem perguntar. Ela ergueu os olhos para ele. Aprendi que não se tira conclusão de metade da história. Esqueci no momento em que mais importava. Algo naquela autocrítica direta o alcançava de uma forma que ele não estava completamente preparado. Posso resolver o que precisa ser resolvido com Isabela, disse ele. Eu sei que pode. Liza cruzou os braços levemente. Mas preciso que você saiba que não quero que minha presença na sua vida crie situações que prejudiquem a empresa ou a sua posição. Minha posição é minha responsabilidade. Firme, mas sem aspereza. E não é você que está criando situações prejudiciais aqui. Ela assentiu, devagar. O espaço entre eles voltou ao que era antes daquela semana difícil. Não de forma imediata, não de forma mágica, mas com a clareza que só existe depois que a verdade foi dita sem rodeio. Vou fazer o café, disse Liza. Pode fazer. Ele foi para o banquinho, e quando ela colocou a xícara à frente dele alguns minutos depois, os olhos dos dois se encontraram da mesma forma que sempre tinham, com a diferença de que agora existia uma camada a mais de entendimento entre eles. Naquela tarde, Derek chamou Isabela para uma reunião. Ela entrou com a postura de sempre, confiante, preparada. Mas tinha algo nos olhos de Derek que ela reconheceu imediatamente como problema. Você ligou para Liza Cardoso na terça-feira dizendo que eu pedi café no escritório, disse ele sem preâmbulo. Isabela não respondeu de imediato. Achei que você precisava e eu nunca pedi café. A voz era baixa, precisa. E você sabe disso melhor do que ninguém. Isabela ficou em silêncio. A situação no escritório foi encenada, continuou ele. O machucado no pé, a porta aberta, o momento escolhido para ela aparecer. Uma pausa. Você calculou cada detalhe. Eric. A voz de Isabela saiu diferente agora. Menos armadura, mais humana. Você não enxerga o que está acontecendo. Essa mulher trabalha na copa. Ela não pertence ao seu mundo. Isabela. Ele foi direto. O que aconteceu entre nós terminou há 2 anos por uma razão. Essa razão não mudou. Uma pausa firme.
O que você fez foi uma violação de confiança profissional, e não posso ignorar isso. Quando você precisa que eu entregue o relatório trimestral? Sexta-feira, disse ele. E Isabela? Ela parou de costas para ele. Não vai acontecer de novo. Ela saiu sem responder. Nos dias seguintes à conversa com Isabela, o clima no 14º andar ficou diferente. Isabela era profissional demais para deixar aparecer. Mas quem conhecia o ambiente notava uma frieza nova nos corredores, uma cortesia que funcionava como distância. Derek não mudou a rotina. Desceu para a copa na manhã seguinte, sentou no banquinho, tomou o café. A vida seguiu. Liza também não mudou, mas algo assentou nela depois daquela conversa. Uma clareza sobre o que estava construindo e com quem. Derek não minimizou o que Isabela fizera. Não pediu que ela entendesse, que relevasse, que fosse paciente com a situação. Apenas resolveu, com precisão e sem drama. Isso dizia mais do que qualquer declaração. Numa tarde de outubro, Derek apareceu na copa fora do horário habitual com uma pasta na mão e expressão de quem vem com propósito definido. Preciso te mostrar uma coisa. Liza secou as mãos no avental e se aproximou. Ele abriu a pasta sobre o balcão. Uma descrição de cargo formatada com o cabeçalho do setor de operações. Assistente de projetos operacionais, disse ele. Análise de fluxo, mapeamento de processos, suporte à coordenação de setores. Virou para ela. É uma posição de entrada, mas com plano de crescimento real. Liza leu o documento com atenção, linha por linha, sem pressa. Você disse que a gente conversava quando eu terminasse a faculdade, disse ela, sem tirar os olhos do papel. Disse, mas falta um semestre, e o setor precisava de alguém agora. Ele pausou. E você tem o que precisa para começar antes de terminar. Derek, se eu aceitar isso... As pessoas vão falar. Ele completou direto. Já estão falando. Os olhos escuros encontraram os dela. A questão é se você deixa o que falam definir o que faz. Liza ficou em silêncio por um momento. Olhou para o documento. Pensou na dívida da faculdade, no aluguel que subia, na transferência mensal para o interior, e pensou também no que sentia quando resolvia um problema de processo, quando identificava uma falha que ninguém mais notara, quando organizava o caos em algo funcional. Quero ler o contrato completo antes de responder. Ele tirou outro documento da pasta e colocou sobre o balcão. Liza olhou para ele, depois para os papéis. Você já trouxe o contrato? Trouxe. Estava confiante. Estava preparado, corrigiu ele com aquele humor seco que ela já sabia reconhecer. São coisas diferentes. Ela leu tudo ali mesmo, de pé no balcão da copa, enquanto ele esperava sem pressa. Quando terminou, fechou o contrato com cuidado. Aceito. Derek assinou como testemunha no campo correspondente, sem cerimônia. Segunda-feira, 8º andar. Sala de integração, às 8h30. Liza olhou para a copa ao redor. As prateleiras que organizara centenas de vezes, as xícaras que conhecia pelo formato, a janela que dava para o corredor onde tantas pessoas passavam sem olhar. 3 anos naquele espaço. Não era despedida, ela ainda cobriria turnos até a transição ser completa. Mas era uma virada, e ela sentia o peso disso de forma clara. Vou sentir falta do café feito na mão, disse Derek, quebrando o silêncio com aquele tom que misturava seriedade e leveza de um jeito que só ele conseguia. Liza riu. Você tem uma cafeteira italiana no escritório. Aprendi a fazer em 15 minutos. Posso te ensinar. Ótimo. Ele fechou a pasta. Aula na sexta. Priscila entrou pela porta dos fundos naquele momento e parou ao ver os dois, o contrato sobre o balcão e o sorriso de Liza que ela raramente via tão aberto. O que está acontecendo? Estou indo para o 8º andar, disse Liza.
Priscila ficou parada 2 segundos. Depois abriu um sorriso imenso, atravessou a copa inteira e abraçou Liza com uma força que não combinava com o tamanho dela. Derek observou a cena, a expressão que não era sorriso completo, mas chegava perto. Recolheu a pasta, acenou levemente para as duas e saiu. Priscila se afastou de Liza com os olhos brilhando. Ele trouxe o contrato pronto. Trouxe. Liza, esse homem está completamente... Vou fazer café, disse Liza, virando para a cafeteira. Apaixonado por você, terminou Priscila para as costas dela. Lisa não respondeu, mas as orelhas ficaram levemente vermelhas, e Priscila anotou aquilo mentalmente com grande satisfação. A transição para o 8º andar foi mais suave do que Liza esperava, e mais difícil do que imaginava ao mesmo tempo. Suave porque o trabalho em si fazia sentido. Ela entendia processos de forma intuitiva, sabia ouvir equipes, identificava pontos de atrito antes que virassem problema. Em 2 semanas, o coordenador do setor já a consultava antes de fechar decisões. Difícil porque os olhares estavam lá, discretos, calculados, do tipo que não se diz em voz alta, mas circula nos corredores. A funcionária da Copa que subiu para operações porque o CEO quis. A versão que Isabela havia plantado meses antes ainda ecoava, menos intensa, mas presente. Liza não respondeu a nenhum olhar. Não porque evitava confronto, porque sabia que resultado era a única resposta que funcionava de verdade e durava. Trabalhou com a mesma consistência de sempre, entregou além do esperado, tratou cada pessoa do setor com respeito direto. No final do 1º mês, os olhares mudaram de tom. Não desapareceram completamente, mas perderam o peso do julgamento e ganharam algo mais próximo da observação curiosa de quem está reavaliando uma conclusão precipitada. Isabela, por sua vez, se reorganizou com a eficiência de quem foi treinada para isso. Mantinha o profissionalismo impecável nas reuniões com Derek. Entregava os relatórios no prazo, conduzia as estratégias com a competência que a colocou naquele cargo. Por fora, tudo funcionava como antes. Mas tinha uma vigilância nova nela, uma atenção direcionada a Liza, que não era mais planejamento ativo. Era algo mais difuso e mais perigoso. O monitoramento de quem ainda não aceitou completamente que perdeu. Numa quinta-feira, durante um alinhamento geral no 9º andar com presença de vários setores, Liza apresentou um mapeamento de gargalos que identificara no fluxo entre operações e logística. A apresentação era clara, objetiva, com dados concretos e propostas de solução para cada ponto. Quando terminou, o silêncio na sala era o tipo positivo, o de quem está processando algo que valeu a atenção. O diretor de logística, homem de 50 anos com reputação de difícil, foi o primeiro a falar. Esse ponto aqui, ele indicou um slide. A gente tenta resolver há 8 meses. Como você chegou nessa proposta? Conversei com as equipes dos 2 lados do gargalo, disse Lisa simplesmente. Cada um via metade do problema. Juntei as 2 metades. O diretor assentiu, com aquele aceno de quem não elogia facilmente, mas reconhece quando precisa. Boa análise. Do outro lado da sala, Isabela registrou aquele aceno sem deixar nada aparecer no rosto, mas apertou levemente a caneta que segurava. Derek não estava na reunião. Tinha um compromisso externo, mas o coordenador de operações mandou um resumo por e-mail ainda naquela tarde. Derek leu no carro, voltando do compromisso. Releu o trecho sobre a apresentação de Liza. Mandou uma mensagem para ela naquela noite, fora do contexto de trabalho. Soube da reunião, bem feito. Lisa leu no sofá do apartamento pequeno, com o livro sobre impressionismo aberto no colo. Respondeu com apenas 3 palavras: fiz meu trabalho. A resposta chegou em segundos. É o suficiente. Descanse. Ela colocou o celular sobre o livro e ficou olhando para o teto por um momento. Tinha algo naquele homem que a fazia sentir que estava exatamente onde precisava estar.
Não por causa do cargo, não por causa do apartamento grande ou do nome que todo mundo conhecia, mas pelo jeito como ele a via, não como projeto, não como alguém para salvar, como alguém que já era inteira e que ele simplesmente se recusava a subestimar. Nos fins de semana, os dois foram construindo uma rotina que era só deles. Cafés pela manhã, às vezes nos jardins, às vezes num lugar novo que um dos dois descobria durante a semana. Caminhadas sem destino fixo, jantares em casa, na dela às vezes, na dele outras vezes, onde a conversa começava sobre trabalho e terminava em memórias de infância, planos vagos, silêncios que não precisavam ser preenchidos. Derek aprendeu a fazer café na cafeteira italiana. Lisa estava certa. 15 minutos de aula foram suficientes, mas ele a chamava toda vez que ia fazer, com a desculpa de que ficava melhor quando ela supervisionava, o que eles dois sabiam que não era a razão real. Você já teve alguém na sua vida que te fazia sentir inteira sem precisar mudar nada? Conta nos comentários. O semestre final da faculdade chegou com uma intensidade que Liza não esperava, não pela dificuldade acadêmica, mas pela soma de tudo ao mesmo tempo. Trabalho em ritmo acelerado no 8º andar, TCC para defender, dívidas que diminuíam devagar, mas diminuíam, e uma vida pessoal que estava pela primeira vez em anos dando prazer em vez de apenas custo. Quando é a defesa? Daqui a 3 semanas. Você está dormindo? O suficiente. Lisa. Estou dormindo 4 horas. Ela admitiu porque mentir para ele nunca funcionava. Mas é temporário. Quando defender, normaliza. O que falta no TCC? Revisão final e ajuste nas referências. Derek ficou em silêncio por um momento. Tenho um contato na área acadêmica que revisa referências em menos de 2 dias. Uma pausa. Posso indicar se quiser. Liza abriu a boca para recusar por reflexo. Fechou. Considerou. Quanto custa? Nada. É um favor que me devem. Derek, eu pago. Ele não aceita dinheiro de mim. Me deve um favor de 10 anos atrás que nunca cobrei. Isso é pior, disse ela. Significa que você vai gastar o favor em mim, Liza. Ele a olhou a paciência que aparecia especificamente quando ela resistia a aceitar ajuda. Existe diferença entre dever favor e usar um recurso disponível para alguém que importa. Você falou isso para mim uma vez, disse ela. Falei, e você me ensinou. Uma sobrancelha levemente levantada. Vai aceitar? Ela riu, de cansaço e afeto ao mesmo tempo. Manda o contato. A revisão saiu em 1,5 dias. As referências foram ajustadas, o TCC ficou sólido e Liza dormiu 6 horas nas 2 noites seguintes, o que naquele período era luxo. Na manhã da defesa, Derek mandou uma mensagem às 7 da manhã. Você já sabe tudo o que precisa saber. Vai bem. Liza leu no ônibus, com a pasta no colo e os nervos fazendo o trabalho que sempre fazem antes de coisas importantes. Respondeu. Se der errado, a culpa é da revisão de referências. A resposta chegou em segundos. Justo. A defesa foi bem. Não apenas bem. Foi o tipo de apresentação que faz a banca ficar em silêncio por alguns segundos antes de começar as perguntas. Liza conhecia o trabalho de dentro para fora, respondia com clareza, não recuava quando questionada. A nota saiu antes do almoço. A maior da turma. Priscila soube antes de Derek. Liza ligou da escada da faculdade, ainda com o coração disparado, e Priscila gritou no telefone de um jeito que fez 2 pessoas na rua olharem para Liza com expressão de susto. Derek soube por mensagem, com uma única linha. Passei. Nota máxima. A resposta demorou mais do que o normal. Quando chegou, eram 3 palavras. Sabia desde sempre. Lisa olhava para aquela mensagem parada na calçada, com o sol batendo de frente e a cidade inteira em movimento ao redor. Guardou o celular.
Respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, não tinha nenhuma conta pendente suficientemente grande para cobrir aquele momento. Naquela noite, Derek a levou para jantar num restaurante que ela nunca teria entrado sozinha. Não por intimidação, mas por orçamento. Luz baixa, mesa reservada, o tipo de silêncio elegante que lugares bons sabem criar. Lisa olhou ao redor enquanto sentavam. Depois olhou para ele. Você não precisava de tudo isso. Eu quis. Ele abriu o cardápio com naturalidade. Tem diferença. Ela sorriu e abriu o próprio cardápio. Jantaram com a leveza de noites que não precisam provar nada. Quando a sobremesa chegou, um petit gâteau que Liza olhou com a expressão de quem nunca vai aprender a ser indiferente a chocolate, Derek estava com os cotovelos na mesa, olhando para ela. Quero te contar uma coisa. Liza pousou o garfo. Fala. Quando você entrou na copa naquele primeiro dia, ele disse com a voz baixa e direta de sempre, e tratou minha camisa como uma tarefa normal e me falou sobre a máquina de café como se eu fosse qualquer funcionário. Pausou. Fui embora dali pensando que não conseguia me lembrar da última vez que alguém me tratou apenas como uma pessoa. Liza ficou quieta. Ouvia com a atenção inteira que ela dava às coisas que importavam. Voltei no dia seguinte por isso. E no dia depois. Os olhos escuros não saíram dos dela. E continuo voltando pelo mesmo motivo. Você nunca me viu como cargo. Nunca me tratou como poder. Me tratou como alguém. Você é alguém. Disse ela com simplicidade. Para muita gente, não. Ele disse aquilo sem amargura, apenas como dado. Para você, sempre foi diferente. Derek, a voz saiu mais suave do que o habitual. Você sabe que o que eu sinto por você não tem nada a ver com o andar em que você trabalha. Sei. Ele cobriu a mão dela com a sua sobre a mesa. É exatamente por isso que estou dizendo. Saíram do restaurante com a noite quente e a cidade iluminada ao redor. Caminharam sem destino por um tempo. Aquele tipo de caminhada que não tem pressa, porque o destino não importa tanto quanto o percurso. Em algum momento, a mão dele encontrou a dela. Dedos entrelaçados, passo combinado. Simples como respirar. Lisa olhou para o lado. Ele estava olhando para a frente com a expressão serena de quem está exatamente onde quer estar. Isabela os viu. Por acaso ou não, ela passava de carro pela mesma rua, voltando de um jantar de negócios. O sinal fechou na esquina e ela olhou pela janela no momento exato em que dois vultos passavam na calçada do outro lado. Derek e Liza, mãos dadas, relaxados, reais. O sinal abriu. O carro foi embora. Isabela olhou para a rua à frente com uma expressão que não era raiva agora. Era algo mais pesado, o reconhecimento de quem finalmente entende que uma batalha que travou por muito tempo nunca foi realmente sua para vencer. Ficou em silêncio durante todo o caminho para casa. Naquela noite, sentada no apartamento organizado e silencioso, onde morava sozinha há 4 anos, Isabela abriu o computador e começou a redigir um e-mail para uma headhunter que a havia procurado 6 meses atrás com uma proposta que ela recusara sem pensar muito. Releu a proposta no histórico, uma diretoria de estratégia em Lisboa. Cargo equivalente, salário maior, projeto novo do zero. Ela recusou por causa de Derek, por causa da espera que achava que valia. Fechou o histórico, olhou para a tela por um longo momento. Depois começou a digitar. A carta de demissão de Isabela chegou à mesa de Derek numa segunda-feira de manhã. Formal, profissional, com agradecimentos adequados e prazo de 30 dias para a transição. Sem drama. Sem explicação além do padrão. Derek leu 2 vezes, depois chamou Fernanda. Aceita o pedido e inicia o processo de transição. Trate com cuidado. Ela contribuiu muito para a empresa. Fernanda anotou e saiu.
Existia um respeito genuíno por Isabela como profissional. Aquilo nunca estivera em questão. O que precisava terminar havia terminado da única forma que podia, com cada um seguindo o caminho que era realmente seu. Desejou mentalmente que o dela fosse bom. E voltou para a pauta do dia. Lisa soube no almoço por Priscila, que soube por alguém do RH. Ficou em silêncio por um momento depois de ouvir. "Como você está?" perguntou Priscila. "Bem." E era verdade. Ela tomou a decisão certa para ela. Isso é o que importa. Priscila olhou para ela com a expressão de quem quer dizer alguma coisa e está calculando se vale. "Você é estranhamente generosa com pessoas que tentaram te prejudicar." "Não é generosidade", disse Lisa. "É que guardar raiva de alguém que já foi embora é desperdício de energia que tenho outras coisas melhores para usar." Priscila pensou por um segundo. "Você devia dar palestra." "Devia pagar meu plano odontológico em dia", respondeu Liza, e as duas riram ao mesmo tempo. Os meses seguintes foram os mais completos que Lisa viveu desde que chegou a São Paulo. A posição no 8º andar cresceu além do esperado. Em 4 meses, ela coordenava uma equipe de 3 pessoas e respondia diretamente ao diretor de operações, que se tornou um dos maiores defensores do trabalho dela dentro da empresa. As dívidas da faculdade foram sendo quitadas uma a uma, com método e sem pressa. A transferência para os pais continuava, e ganhou um valor a mais quando o pai precisou de um procedimento que o plano não cobria completamente. Derek soube por acaso, numa conversa, e não disse nada. Mas na semana seguinte, indicou um especialista que cobrava 1/3 do valor que Liza havia pesquisado. Quando ela questionou, ele apenas disse que era um contato da rede do grupo e que não custava nada usar. Ela deixou passar dessa vez sem debate. Aprendera aos poucos que aceitar ajuda de alguém que age por cuidado genuíno não diminuía quem ela era. Apenas tornava o peso mais leve de carregar. Numa tarde de março, Derek chegou ao 8º andar durante o expediente, o que não era comum, e parou na mesa de Liza com uma expressão que ela não conseguia classificar. Não era trabalho, não era preocupação, era algo que parecia propósito contido. "Você tem folga acumulada", disse ele. Lisa ergueu os olhos do computador. "Tenho. Estava guardando para Paris." Ela piscou. "Derek, você mencionou na primeira conversa que tivemos." Os olhos escuros encontraram os dela com a intensidade direta que ela conhecia bem. "O Museu d'Orsay, à margem esquerda do Sena." "Eu sei o que eu disse. O que você está querendo dizer? Que na próxima sexta a gente embarca." Ele disse aquilo com a mesma naturalidade com que anunciava qualquer decisão. 10 dias. Paris. Liza ficou completamente parada. A colega do lado fingiu olhar para o computador e claramente não estava olhando para o computador. "Você comprou passagem", disse Liza em voz baixa. "Comprei. Sem me perguntar." "Se eu perguntasse, você ia dar 10 razões para adiar." Uma pausa. "Conheço você. Quando você diz 10 dias..." Ela começou. "Hotel no 7º arrondissement. A 10 minutos do d'Orsay a pé." Lisa fechou os olhos por um segundo. Abriu. "Eu preciso organizar a cobertura do meu trabalho aqui. Já organizei com o diretor de operações esta manhã." "Derek, Liza, você organizou minha cobertura de trabalho antes de me contar, porque sabia que você ia aceitar." Ela ficou olhando para ele com uma expressão que tentava ser séria e não estava conseguindo. "Você é impossível. Sou eficiente." O sorriso contido apareceu. "São coisas diferentes." E então Lisa riu. Uma risada aberta, genuína, que saiu do fundo do peito e fez a colega do lado desistir de fingir que não estava prestando atenção. "Tudo bem", disse ela, quando o riso assentou. "Paris."
Ele assentiu, satisfeito consigo mesmo de um jeito que era completamente dele. Sexta-feira, voo das 22h. Manda sua mala até minha casa antes das 18h. Derek. Sim? Obrigada. Ainda não, disse ele. Uma nota diferente na voz. Agradece depois. Liza não entendeu o que aquilo significava, mas guardou a frase com atenção que reservava para as coisas que pareciam importar mais do que cabiam numa conversa de escritório. A sexta chegou com a velocidade que os dias têm quando você está esperando por eles, com expectativa real. Liza arrumou a mala com o cuidado de quem nunca viajou internacionalmente e o entusiasmo de quem sempre quis. Colocou o livro sobre impressionismo na bolsa de mão. Mandou mensagem para a mãe, dizendo que viajava por trabalho. Não estava pronta para explicar o restante ainda, e a mãe não perguntou além do necessário, porque conhecia a filha e entendia quando ela precisava de espaço para viver as coisas antes de contá-las. No aeroporto, Derek estava esperando no ponto de encontro combinado, mala pequena, postura de sempre, com um café na mão e outro estendido para ela. Feito na mão? Perguntou Liza, pegando o copo. Da máquina. Estamos num aeroporto. Imperdoável. 10 dias de café feito na mão em Paris. Ele caminhou para o check-in. Compensa. Liza caminhou ao lado dele, o copo quente nas mãos. O coração batendo com a mistura de excitação e incredulidade de quem está vivendo algo que passou anos tratando como impossível. O avião decolou às 22h15. Liza ficou olhando pela janela enquanto as luzes de São Paulo diminuíam e depois desapareciam. Derek, ao lado dela, estava com um livro aberto no colo. Mas ela notou em algum momento que ele não virou nenhuma página nos últimos 20 minutos. Ele estava olhando para ela. Quando ela virou, ele não desviou o olhar. Feliz? Perguntou ele. Liza pensou por um segundo. Não a resposta automática de educação. A resposta real. Sim, disse ela. De um jeito que não sabia mais que existia. Ele cobriu a mão dela com a sua, sobre o apoio de braço entre os dois assentos. Ficaram assim enquanto o avião cortava o escuro. E Paris esperava do outro lado. Paris chegou com o cheiro de manhã fria e pão assado, que nenhuma descrição faz jus. O hotel ficava numa rua estreita do 7º arrondissement, com janelas de sacada e persianas de madeira pintadas de verde. Simples para os padrões de Derek, escolhido a dedo por isso. Ele sabia que Liza se sentiria mais ela mesma num lugar que tivesse chão de parquet e café de bule do que num lobby de mármore com concierge de luva branca. Chegaram de manhã cedo, depois de uma noite de voo em que os dois dormiram pouco e conversaram muito. O quarto tinha vista para os telhados, aqueles telhados de zinco que a gente vê em foto e acha que é exagero de cartão postal, até estar ali na frente, percebendo que a foto sempre fica aquém. Liza ficou parada na janela por um tempo antes de desempacotar qualquer coisa. Derek ficou parado na porta do quarto, observando ela observar a cidade. É real, disse ela em voz baixa. Não para ele, para si mesma. É real, confirmou ele de qualquer forma. Ela virou. Os olhos estavam brilhando de um jeito que ela claramente não pretendia mostrar e não conseguiu esconder. Derek atravessou o quarto e ficou ao lado dela, olhando pela mesma janela. O Dorsey abre às 9h30, disse ele. São 8h10. Tempo suficiente para café e croissant. Liza limpou os olhos com as costas da mão de um jeito rápido que ela mesma fingiu que não aconteceu. Você não vai comentar? Sobre o quê? Sobre eu estar quase chorando olhando para telhados. Derek a olhou de lado. Não vejo nada digno de comentário. Uma pausa. Vejo alguém chegando num lugar que merecia ter chegado antes. Obrigada, Derek. De nada, Liza. Simples, direto, como tudo entre eles. O Museu d'Orsay foi exatamente o que o livro prometia.
e mais. Liza caminhou pelas galerias com o livro na mão, comparando as reproduções com as obras reais, parando diante de cada tela com a atenção de quem passou anos imaginando aquele momento. Derek caminhou ao lado dela, sem pressa, sem checar o celular uma vez. Ela parou longamente diante de um Monet, depois diante de um Renoir. Depois ficou tanto tempo olhando para uma tela de Van Gogh que um casal de turistas fez uma curva para não atrapalhar. Derek ficou ao lado dela em silêncio, olhando mais para ela do que para as obras. "Você está me observando", disse ela, sem tirar os olhos da tela. "Estou. Por quê? Porque você olha para essas obras do jeito que eu gostaria de olhar e não consigo mais." Uma pausa. Perdi o hábito de ver as coisas pela primeira vez. Liza virou para ele. "Não perdeu. Só precisa de prática." "Você vai me ensinar?" "Já estou ensinando." Ela indicou a tela com um gesto leve. "Olha sem pensar em mais nada por 30 segundos. Só olha." Derek olhou para a tela. Ficou em silêncio por 30 segundos reais. Depois, "Entendi o que você quis dizer." "Sobre o quê?" "Sobre o peso que resiste ao tempo." Os olhos escuros encontraram os dela. "Vale a pena esperar pelo que é real." Liza sentiu aquelas palavras pousarem de uma forma diferente das outras vezes. Não respondeu. Apenas pegou a mão dele e puxou levemente para a próxima galeria. Ele foi. Os dias em Paris seguiram com a qualidade que lugares bons emprestam para as pessoas certas. Caminhadas pela margem do Sena, mercados de rua onde Liza comprava queijo e Derek fingia ter opinião sobre queijo, mas claramente não tinha. Jantares em bistrôs pequenos onde ninguém os reconhecia, e eles eram apenas dois brasileiros que pediam o cardápio em francês com sotaque que fazia os garçons sorrirem com gentileza. Numa tarde de chuva fina, fechados num café com 2 xícaras de chocolate chau e o barulho da chuva nas janelas, Derek disse algo que ela não esperava. "Meu avô me ligou hoje de manhã." "Você atendeu? De Paris?" "Sempre atendo meu avô." Uma sobrancelha levantada. Ele perguntou se eu já tinha feito. Liza ergueu os olhos da xícara. "Feito o quê?" Derek olhava para ela com aquela expressão que ela conhecia, aquela abertura pequena que aparecia quando ele ia dizer algo que importava de verdade. "Não vou contar agora", disse ele, "mas em breve você vai entender. Você é deliberadamente misterioso às vezes." "Sou estratégico." O sorriso contido apareceu. "São coisas diferentes." Ela jogou um pedaço de açúcar na direção dele. Ele pegou no ar sem olhar, o que foi irritante e impressionante ao mesmo tempo. No 7º dia, Derek acordou mais cedo do que o normal. Liza ouviu o movimento, mas ficou na cama por mais alguns minutos, olhando para o teto do quarto pequeno com a sensação rara de quem não tem nada urgente esperando. Quando se levantou, ele estava na sala com café pronto e um casaco sobre a cadeira. "Vamos sair mais cedo hoje", disse ele. "Para onde?" "Você vai ver." Liza tomou o café sem questionar mais. Aprendeu que quando Derek dizia "você vai ver", com aquele tom específico, o melhor era confiar no processo. Saíram com a manhã ainda fresca. As ruas do 7º arrondissement acordavam devagar. Padarias abrindo, o cheiro de pão invadindo as calçadas, pombos que pareciam pertencer à cidade tanto quanto qualquer morador. Derek caminhou com direção clara, sem olhar o mapa. Liza caminhou ao lado dele, observando a cidade despertar. Quando dobrou numa esquina e a torre apareceu à frente, inteira, imensa, real, de um jeito diferente do que qualquer imagem captura, Liza parou. Ficou parada no meio da calçada, olhando para cima. A Torre Eiffel, na manhã cedo, com a luz de março batendo lateral, sem multidão ainda, com a cidade ainda morna ao redor. "Derek", disse ela, em voz que não era voz direito. "Eu sei", disse ele do lado dela.
Ficaram parados por um tempo que nenhum dos dois mediu. O vento era leve. Os pombos faziam o trabalho deles. Ao longe, alguém tocava acordeão. Real, não para turista, apenas alguém tocando porque queria. Caminharam até o Champ de Mars, o jardim que se abre aos pés da torre. Sentaram na grama, sem cerimônia, sem protocolo, com a torre à frente e Paris ao redor. Lisa ficou olhando para a estrutura de ferro com cara de quem ainda está processando que aquilo é real. Quando eu li sobre o d'Orsay naquele livro, disse ela em voz baixa, Paris era uma ideia abstrata. O tipo de coisa que eu sabia que nunca ia acontecer de verdade, então virei em sonho que eu podia visitar sem precisar acreditar de verdade. Derek ouvia sem interromper. E agora estou aqui. Ela virou o rosto para ele. Por causa de você. Você já estaria aqui um dia, disse ele com convicção. Eu apenas apressei o calendário. Você fez mais do que isso. Lisa, a voz saiu diferente. Não o tom de conversa, não a precisão profissional. Algo mais fundo, mais exposto. Ela ficou quieta, esperou. Eu passei 37 anos construindo coisas. Ele escolheu cada palavra com o cuidado de quem sabe que o que vai dizer não pode ser refeito depois. A empresa, a reputação, o nome, construir com método, com estratégia, com disciplina. Pausa. E nunca soube bem para quem. Lisa não disse nada. Algo naquele momento era maior do que qualquer resposta imediata. Quando você entrou na copa com um pano de copa na mão e me tratou como uma pessoa comum, ele continuou. Não entendi na hora o que aquilo significava. Entendi depois. Os olhos não saíram dos dela. Significava que eu finalmente encontrei alguém com quem tudo que construí faz sentido real. Derek colocou a mão no bolso do casaco. Tirou uma caixinha pequena, veludo escuro, simples, sem exagero. Abriu devagar. Um anel, ouro branco, uma pedra azul profunda no centro. Discreto, elegante, completamente ele. Quero construir o resto com você, disse ele. Não porque é o próximo passo lógico, porque você é a única pessoa com quem eu me lembro de ser apenas uma pessoa. Casa comigo, minha Lisa. Lisa ficou olhando para o anel, depois para ele. Depois para a torre à frente, imensa e real, com a manhã de Paris ao redor e o acordeão ainda tocando ao longe. Sentiu os olhos arderem. Não tentou segurar. Você planejou tudo isso, disse ela, com a voz levemente diferente de sempre. Planejei. O acordeão também? O acordeão foi sorte. Uma pausa breve. O resto foi estratégia. Liza riu. Uma risada que era choro e alegria ao mesmo tempo, do tipo que só acontece quando o coração está cheio demais para uma coisa só. Sim, disse ela. Sim, Derek. Ele colocou o anel no dedo dela com aquele cuidado que tinha para tudo que importava de verdade. Depois ficou de frente para ela. E o abraço que se seguiu não tinha protocolo nenhum. Era apenas dois adultos que chegaram um ao outro por um caminho que ninguém teria previsto, segurando esse momento com as duas mãos. E você já esteve num momento em que a vida deu tudo o que você parou de pedir porque tinha medo de querer demais. Conta nos comentários. De volta ao Brasil, a notícia se espalhou da forma que notícias se espalham quando as pessoas ao redor torcem de verdade. Priscila soube antes de qualquer comunicado oficial. Liza ligou do aeroporto, ainda com a voz diferente de sempre, e Priscila ficou em silêncio por 3 segundos completos, antes de soltar um grito que assustou o cachorro do apartamento ao lado. O pai de Liza atendeu o telefone na tarde seguinte com a voz calma de homem que carregou muito, e aprendeu a não desperdiçar energia com reação antes de entender o quadro completo. Ouviu tudo. Ficou em silêncio por um momento. Depois disse, ele te respeita? Respeita, pai. Então tá bom. A mãe chorou, longamente, e depois pediu a receita do croissant parisiense que Liza descreveu.
porque esse era o jeito dela de processar emoção grande, convertendo em algo prático. Derek levou Liza até o interior do Paraná 2 semanas depois. Fizeram o percurso de carro. Escolha dele, porque queria entender cada quilômetro daquela vida que ela deixou para trás aos 19 anos, com uma mochila e uma bolsa de estudos parcial. A casa dos pais de Liza era simples, bem cuidada, com jardim na frente que a mãe mantinha com orgulho evidente. Quando o carro parou na calçada, os dois já estavam na porta. O pai de Liza cumprimentou Derek com um aperto de mão firme e um olhar que avaliava sem ser hostil. O olhar de pai que está medindo se o homem à frente dele é real ou performance. Derek sustentou o olhar com naturalidade. Não tentou impressionar. Apenas foi ele mesmo, direto, respeitoso, presente. O almoço foi longo, com comida de panela e conversa que começava formal e foi ficando real com o passar das horas. O pai contou histórias do interior. A mãe serviu 3 vezes mais do que qualquer pessoa conseguia comer e ficou satisfeita quando Derek pediu a receita do frango com quiabo sem que ninguém sugerisse. Quando saíram no final da tarde, o pai ficou na calçada até o carro sumir na esquina. A mãe ficou na janela. No carro, Liza ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para a estrada. "O que você achou?" perguntou ela. "Da sua família?" "Sim." Derek ficou alguns segundos antes de responder. "Entendi de onde vem tudo que você é." Disse isso com simplicidade direta. A dignidade, a honestidade, a teimosia do jeito certo. Uma pausa. "Suas raízes são boas, Liza." Ela olhou para a estrada. Depois pousou a mão sobre a dele no câmbio. Ele virou a mão e entrelaçou os dedos nos dela. E seguiram assim pela estrada do interior, com o sol descendo e a cidade esperando do outro lado. O casamento aconteceu 5 meses depois, numa tarde de agosto, num sítio com jardim aberto, árvores antigas e aquela luz que o fim de tarde empresta para as coisas quando quer que fiquem bonitas. Simples, porque os dois queriam assim. Família próxima, amigos de confiança, Priscila na primeira fila com um lenço que ela jurou que não ia precisar e precisou antes mesmo de a cerimônia começar. O pai de Liza a acompanhou até o altar com a postura de homem que carregou coluna doída e filha longe e conta de farmácia cara, mas que naquele momento estava apenas pai, inteiro, presente, orgulhoso de um jeito que não cabia em palavra. Derek ficou de pé, esperando com a expressão que Priscila descreveu depois para todo mundo que quis ouvir, como o único momento em que via aquele homem completamente sem armadura. Os olhos escuros encontraram Liza ainda na entrada do jardim, e ele não desviou o olhar uma vez sequer enquanto ela caminhava. O avô de Derek, que insistira em comparecer mesmo com a viagem longa, ficou sentado na primeira fila do lado dele com um terno impecável e uma expressão de satisfação serena que era a de quem plantou algo há muito tempo e está vendo finalmente o que cresceu. Quando Liza passou por ele, o velho segurou a mão dela por um segundo. "Bem-vinda à família, minha filha", disse ele em voz baixa. Liza apertou a mão dele. Não conseguiu responder. Não precisou. Os votos foram ditos com a mesma honestidade direta que os dois colocavam em tudo. Liza falou sobre o homem que entrou na Copa com uma camisa manchada e foi embora diferente do que chegou. E levou ela junto, sem que ela percebesse de imediato. Derek falou sobre a mulher que o tratou como pessoa num mundo que costumava tratá-lo como cargo, e o lembrou de que existia diferença entre construir muito e viver bem. Priscila usou o segundo lenço. O pai de Liza ficou com os olhos brilhando e a postura ereta de quem decidiu que não ia chorar e estava perdendo essa batalha em câmera lenta. Quando o celebrante disse o que tinha que dizer e os dois se olharam por um segundo antes do beijo. Aquele segundo que é de ninguém mais, apenas deles. O jardim ficou completamente em silêncio. O beijo que se seguiu foi longo, genuíno.
do tipo que não tem pressa porque não precisa provar nada para ninguém. A festa foi do jeito que os dois gostavam. Comida de verdade, música que dava vontade de dançar, conversas que duravam mais do que o protocolo exigia. Derek dançou com a mãe de Liza com uma seriedade tão aplicada que ela riu durante a música inteira. Liza dançou com o pai devagar, com a cabeça apoiada no ombro dele, e nenhum dos dois disse nada durante a música toda. Não precisavam. Priscila dançou com todo mundo que topou, e com alguns que não toparam, mas acabaram topando de qualquer forma. O avô de Derek sentou com o pai de Liza numa mesa de canto, e ficaram conversando por 2 horas. 2 homens velhos com histórias compridas, descobrindo que tinham mais em comum do que o casamento dos netos. Quando a noite fechou e os convidados foram indo, Derek e Liza ficaram no jardim por um tempo, depois que todos saíram. As luzes dos vasos ainda acesas, a grama úmida do sereno, o silêncio gostoso que fica depois de muito barulho bom. Liza estava descalça na grama, o vestido levemente levantado para não molhar. Derek estava de paletó aberto, gravata afrouxada, a primeira vez em horas que ele parecia completamente solto. Ficaram lado a lado, olhando para o jardim escuro. "Foi bom", disse ela. "Foi. O seu avô e meu pai ficaram 2 horas conversando." "Vi." Uma pausa. "Acho que fizemos uma fusão de famílias além do esperado." Liza riu. "Sua empresa poderia lançar uma divisão de casamentos corporativos. Você tem talento para a gestão de eventos emocionais. Vou passar para o departamento de estratégia." "A diretoria de estratégia está vaga", ela lembrou. "Está." Ele a olhou de lado. "Você toparia o cargo?" Liza o encarou com uma sobrancelha levantada. "Você está me oferecendo promoção no dia do nosso casamento." "Estou sendo eficiente." "Derek." "Sim, para." "Já parei." O sorriso contido apareceu. "A proposta fica para segunda-feira." Ela sacudiu a cabeça, rindo, e ele colocou o braço ao redor dos ombros dela com aquele gesto que não tinha nada de protocolo. Era apenas o jeito natural de ficarem quando estavam juntos. Ficaram assim por um tempo, com o jardim, o silêncio e a vida inteira pela frente. 1 ano e 4 meses depois do casamento, Liza ficou parada no banheiro de manhã, olhando para um resultado que demorou alguns segundos para se tornar real. 2 traços, claros, definidos, sem ambiguidade. Ficou sentada na borda da banheira por um tempo com o teste na mão. O coração fazia aquela coisa que não tem nome exato. Não era susto, não era medo, era a chegada de algo que você não sabia que estava esperando com tanta intensidade até estar ali. Derek estava na cozinha fazendo café. Ele aprendeu direito finalmente, e levava isso com um orgulho desproporcional que Liza achava completamente encantador. Ela saiu do banheiro. Ficou parada na soleira da cozinha por 1 segundo, olhando para ele de costas, com o teste na mão. "Derek." Ele virou. Olhou para o rosto dela, depois para a mão. O silêncio durou 4 segundos. Mas foram 4 segundos inteiros. Ele cruzou a cozinha, tomou o rosto dela nas mãos com delicadeza intensa, dos momentos em que as palavras ficavam menores do que o que sentia, e a beijou na testa com uma suavidade que dizia tudo. "Você está bem?" perguntou ele em voz baixa. "Estou." Ela o olhou. "Você?" "Nunca estive melhor", disse ele. Simples, direto, completamente verdade. A gravidez seguiu com a saúde que Liza cuidou com atenção e a presença que Derek ofereceu sem que ela precisasse pedir. Consultas às quais ele foi a todas, noites em que ela não conseguia dormir e ele ficava acordado junto sem reclamar. O quarto que começou a ser preparado com uma seriedade de projeto que fez Priscila comentar que era a primeira vez que via um CEO tratar montagem de berço como reunião de diretoria.
O avô de Derek soube por ligação, numa manhã de domingo. Ficou em silêncio por um tempo depois de ouvir, do tipo de silêncio que tem peso bom dentro. Seu avô está bem? Perguntou Liza, quando Derek desligou. Está chorando, disse Derek. Ele vai dizer que não estava. Vai. Uma pausa. E vai estar errado. A menina nasceu numa manhã de novembro, com o sol entrando pela janela do quarto do hospital e o mundo completamente alheio ao que estava acontecendo ali dentro. Chamaram de Clara. Derek ficou na sala de parto o tempo inteiro, a mão de Liza na mão dele, sem soltar uma vez. Quando Clara chegou e o médico a colocou no colo de Liza pela primeira vez, ele ficou parado ao lado das duas por um longo momento. Liza o olhou. Os olhos dele estavam brilhando de um jeito que ela nunca tinha visto. Oi, disse ela, baixinho, para Clara. Clara fez o som que recém-nascidos fazem. Pequeno, urgente, completamente dono do mundo. Derek estendeu o dedo e a pequena mão fechou ao redor dele com aquela força surpreendente que bebês têm. Depois, ergueu os olhos para Liza. Não disse nada. Não precisava. O avô de Derek chegou ao hospital naquela tarde. Viagem longa, sem reclamar uma vez. Ficou parado perto do berço por um tempo, olhando para Clara com os olhos de quem está vendo a continuação de algo que começou muito antes. Depois, olhou para Liza. Você chegou ao meu neto do jeito certo, disse ele, em voz baixa, com honestidade, com trabalho, com o coração no lugar. Uma pausa. Clara vai aprender isso com você. Liza sentiu a garganta apertar. Não tentou segurar. Obrigada, disse ela. Por ele, por tudo. O velho acenou com a cabeça. Depois olhou para Derek com um sorriso que era décadas de amor guardado num único gesto. Bem feito, disse ele simplesmente. Derek colocou a mão no ombro do avô. Os dois ficaram assim por um momento, sem cerimônia, sem discurso. Apenas pai e filho, do jeito que o tempo constrói, quando a vida permite. Priscila chegou com balão e lágrimas, e um ursinho que era grande demais para o tamanho de Clara, mas que ela comprou assim mesmo porque não conseguiu escolher o menor. Ficou olhando para a menina no berço com uma expressão que era admiração pura. Ela tem o olhar do pai, disse Priscila. Tem a teimosia da mãe, disse Derek do lado. Liza abriu a boca para contestar. Ela nasceu às 6 horas, disse ela. Já dá para ver, confirmou Derek impassível. Priscila riu. Liza riu também, de cansaço e felicidade ao mesmo tempo, e o quarto ficou com aquele calor que os lugares ganham quando estão cheios das pessoas certas. Clara cresceu com a cidade ao redor e o interior do Paraná todo fim de ano. Viagem que Liza instituiu como inegociável e Derek nunca questionou, porque sabia o que significava e porque gostava daquele quintal com jardim e da comida de panela e do pai de Liza, que todo ano ensinava algo novo que ele anotava mentalmente e nunca deixava escapar. Numa tarde de sábado, quando Clara tinha quase 2 anos e engatinhava pelo apartamento com uma determinação que intimidava adultos, Derek estava sentado no sofá com ela no colo, os dois olhando para um livro de figuras com a seriedade de uma reunião importante. Liza ficou parada na soleira da sala, olhando para os dois. Existia algo naquela cena que alcançou um lugar fundo nela. Não com saudade, não com espanto, com gratidão tranquila de quem reconhece que está vivendo algo que merecia. Não uma vida perfeita, uma vida real, com boleto que ainda aparecia, com desafio de trabalho, com noite sem dormir e decisão difícil e dia que não ia como planejado, mas uma vida com substância, com raiz. Com um homem que olhava para uma criança com a mesma atenção que dava para os negócios mais importantes da sua vida. Com um avô que aparecia toda semana e ficava 2 horas conversando com quem quisesse conversar. Com uma amiga que ligava sem motivo só para saber se estava bem.
com pais no interior que dormiam mais tranquilos porque a filha estava tranquila, com Paris guardada numa memória que não ia desbotar, com um anel de ouro branco e pedra azul no dedo, que não era símbolo de chegada, era lembrete diário de que algumas escolhas mudam tudo, e a primeira delas tinha sido a mais simples: ser honesta num dia qualquer com um estranho de camisa manchada numa copa de empresa. Derek ergueu os olhos do livro e encontrou os dela na soleira. "Está espionando?" perguntou ele. "Estou observando." Ela entrou na sala. "São coisas diferentes." Ele sorriu. Clara bateu palmas sem motivo aparente, o que era a contribuição dela para a conversa. Liza se sentou ao lado dos dois. Derek colocou o braço ao redor dela sem tirar os olhos de Clara, que já havia esquecido os adultos, e voltado para o livro de figuras com prioridades claras. Ficaram ali os três, com a cidade do lado de fora e aquele silêncio bom do lado de dentro. Real, completo, suficiente. Talvez você conheça a sensação de carregar tudo sozinha, o boleto, a família, o sonho que vai empurrando para depois, porque parece irresponsável querer demais quando a conta ainda não fecha. Liza conhecia. E se você está aí ouvindo essa história com aquele aperto no peito de quem se reconhece em cada detalhe, saiba, o que ela viveu não foi sorte de roteiro. Foi o resultado de nunca ter trocado quem ela era pelo que seria mais fácil. O amor de Derek chegou porque ela estava inteira quando ele apareceu. E inteireza não depende de conta no zero ou de sonho realizado. Depende de você. Sempre dependeu. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que agir com autenticidade sempre abre as portas certas, mesmo quando o caminho parece fechado. A história de Derek e Liza fala sobre como a honestidade desarmada de uma pessoa comum pode alcançar o coração de alguém poderoso, e como o amor verdadeiro nasce quando dois seres param de se proteger e decidem simplesmente ser reais um com o outro. E lembra, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você que fica até o fim. Curte, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como a de Derek e Liza continuem sendo contadas. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.